Fala pessoal, boa noite a todos. Estamos ao vivo, mais uma live do Portal VGV. Satisfação enorme estar falando com vocês aqui. Hoje a gente vai ter a grande honra de receber um dos maiores pilotos de drone do Brasil, uma profissão que até pouco tempo atrás não existia e que agora ela existe e está super popular, se popularizando cada vez mais. E a gente vai falar de que maneira que o corretor de imóveis, aquele corretor autônomo, aquele corretor independente, ele pode utilizar isso a seu favor, ele pode utilizar isso como um grande diferencial. Antes da gente dar as boas-vindas para o nosso convidado, e eu já vou apresentar ele já para vocês, antes da gente dar as boas-vindas para o nosso convidado e falar um pouquinho sobre esse tema, eu queria fazer um comentário brevemente aqui sobre algumas eventuais críticas que às vezes a gente vê de alguns profissionais sobre a atividade do corretor de imóveis. Existe uma série de correntes aí que dizem que o corretor de imóveis ele precisa se especializar cada vez mais em um nicho, se especializar cada vez mais em um mercado, que ele deve focar mais em negociação. Há outras correntes que defendem que o corretor ele tem que ser multitarefa, que ele precisa cuidar do marketing, que ele precisa cuidar de tudo aquilo e se ver cada vez mais como um profissional, enfim. Existe uma série de questões que muitas vezes a gente acaba assim, seguindo para um lado ou seguindo para o outro, mas a gente quer muito tratar nesse vídeo especificamente sobre aquele profissional independente, tá? Independente se o corretor de imóveis tem que contratar esse tipo de serviço ou se ele quer fazer pelo motivo dele, pela razão dele, é muito importante a gente ajudar esse profissional a entender melhor o processo e a gente vai falar justamente com esse tipo de profissional. Aquelas pessoas que não ficam muito apegadas se deve ou se não deve, mas aquelas que querem de fato realizar. Então, recado inicial dado, vou fazer a apresentação agora para vocês do nosso convidado. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Bruno Verzini, ele é fundador da Drone Zoom, um dos grandes pilotos de drone que a gente tem no Brasil, já realizou trabalhos aí para grandes empresas. Eu queria dar as boas-vindas para você, Bruno. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente no canal do Portal VGV, e queria começar pedindo para você poder se apresentar para o pessoal. Quem que é o Bruno Verzini? Acho que você está sem som, Bruno. Seu som está desligado. Realmente. Bom, meu nome é Bruno Verzini, eu sou diretor da Drone Zoom. A Drone Zoom está no mercado desde 2015 e o foco principal dela é a área da construção civil. Bom, um pouquinho da minha história, eu era funcionário de uma multinacional e devido à crise eu acabei saindo da empresa e o drone nem existia quase no Brasil. Eu fui a segunda empresa a ter um site assim no Google, eu fui um dos pioneiros com relação ao aparelho DJI para iniciar nessa área. Então eu fui até o Paraguai, comprei o drone, e aí eu estava com aquela grana toda de rescisão, falei assim, agora eu vou abrir meu negócio, e injetei todo esse dinheiro na empresa, e hoje, graças a Deus, eu tô aqui. E assim, o drone é uma paixão, o drone, até porque desde criança eu sou aeromodelista. Então, assim, uma coisa encaixou na outra. Então, é uma paixão, assim, que vamos dizer que desde criança eu trabalho com aeromodelo e agora o drone, né? E quando a gente tem um hobby, eu não vou nem falar que é um trabalho, né? É uma paixão, assim, que a gente acaba transformando em hobby, em paixão, né? E em contrapartida vem os trabalhos também, né? E hoje, graças a Deus, a minha empresa principal aí é o de drone. Bacana, Brunão. Cara, hoje, quando a gente começa a pensar em drone, já virou uma coisa comum, uma coisa popular. É normal a gente ver drone voando por aí, fazendo várias ações. Antigamente era aquele evento, né? Quando você via um drone voando, as pessoas iam lá, tiravam foto, faziam stories. Hoje em dia já é uma coisa um pouco mais normal. Só que quando você começou, já tem bastante tempo isso, né? Acho que são quantos anos já que você está no mercado, que você comentou? Vai para 6 anos já. 6 anos, né? Então, assim, já é bastante tempo que você está com a Drone Zoom, que já está pilotando o drone. Nesse tempo, como a tecnologia ela evolui muito a passos largos também, alguma coisa mudou em termos de pilotagem de drone? O que você caracteriza aí como uma mudança de quando você começou até agora, além da popularização do uso do drone?
Olha, para ser sincero, a popularização está acontecendo ainda. Inclusive no meu curso, eu fiz um vídeo semana passada de uma obra que eu trabalhei e as pessoas me param ainda na rua e falam: Nossa, mas o que é isso? O que você está fazendo? É um drone? Então até na gravação saiu ainda essa pessoa me abordando, perguntando como é que funciona. Em 2015, o drone fez um boom assim no mercado. A empresa DJI, que ela é chinesa, é a pioneira. Outras empresas tentaram chegar próximo, mas até a GoPro tentou chegar próximo, mas foi assim, uma catástrofe. Antes deles anunciarem os drones deles, começaram a cair o drone e tiraram todos do mercado. Então, assim, a DJI, ela iniciou aí, acho que 2014, se eu não me engano, e, nossa, tiveram muitas mudanças. Antes tinha que carregar GoPro junto, um monte de aparelhagem, e hoje em dia, uma malinha você consegue, sim, fazer coisas maravilhosas. Existem outros tipos de drone, mas já foge um pouco da linha vamos dizer que ele é mais profissional ainda, né? São drones capazes de fazer novelas, filmes. Então, essa minha linha, que ela é profissional, só que ela é um pouco diferenciada dessa linha de cinema, né? Mas, sim, foi um boom, assim, enorme. Alguns concorrentes hoje, vamos dizer que eles gostam de trabalhar aí só de semana, então eles compraram o drone e rapidamente eles conseguem resgatar já o valor investido. Bacana. Você falou uma coisa interessante, drone de cinema, drone com algumas outras qualidades. Existe muita distinção nesse termo de tecnologia? Como que é isso, dos aparelhos disponíveis hoje? Você tem os muito caros, mas você também tem os acessíveis? Como que é? Dá um panorama geral dos equipamentos para a gente. Exatamente. Existem os drones que, vamos dizer assim, da linha DJI. Existem os drones para hobby, né? Que existe, que você pode brincar dentro de casa. E tudo vai depender de quanto você tem para investir. Ah, tenho R$ 500. É um drone de brinquedo. Ah, tenho R$ 2.000. Já é um outro. Dá para trabalhar? Dá. Sim, se você oferecer para casamentos, festas de crianças, você consegue trabalhar tranquilamente. Agora, por exemplo, preciso fazer uma filmagem de um institucional para uma obra, você não consegue trabalhar. Aí já são outros tipos de drone, Phantom 3, Phantom 4, aí já tem vários modelos. E agora já existe o Mavic, né, que é o menorzinho, só que a câmera dele é assim fenomenal e assim tão potente a nível de ele ficou no mercado e o restante já até saiu de linha. E, por exemplo, esses drones de cinema, só o drone, assim, se for analisar com todos os equipamentos, acaba saindo por mais de R$ 70.000. E agora com o dólar, né, acima, vai bater na casa dos 80 mil. Por exemplo, uma lente de câmera já custa 5, 7 mil reais, só a lente. Né? Aí é um piloto para pilotar o drone e o outro piloto para pilotar a sua câmera. Então, assim, é uma coisa bem mais parruda. Mas apesar a gente está falando de tecnologias aí realmente mais de ponta, de cinema, para outro tipo de produção que não é muito do que a gente está falando aqui. Mas você vê que mesmo assim, ainda mais acessível do que você pagava até pouco tempo atrás por fotos de helicóptero, né? Sim. Eu lembro que eu já fiz muito lançamento imobiliário aqui em São Paulo, que a gente chegava a pagar 5, 6, 10 mil reais por voo para poder ter aquelas imagens do terreno, aquelas imagens aéreas, e hoje, com uma sessão de drone e muitos empreendimentos, inclusive com desses drones amadores que você citou, a gente já conseguiu fazer uma boa captação e ajudou a vender o empreendimento mais rápido. Agora, exatamente. Brunão, queria te perguntar, cara, já entrando aqui no nosso tema, né? Toda vez que a gente fala em imóvel, cara, venda de imóvel, né, em estratégias para poder vender o imóvel, para quem trabalha com marketing imobiliário, para quem trabalha no mercado imobiliário, tem dois itens que eles são essenciais para nós, que é a localização, né? Esse é o principal driver de busca quando a gente fala em imóvel, a gente sempre enfatiza a localização, e o outro são as imagens, né? Como diz o ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, com o drone, a gente acaba conseguindo atacar esses dois itens de uma forma só, que é você falar da localização, explorar muito bem a localização desse imóvel e, ao mesmo tempo, você fazer boas imagens, você ter bons materiais para poder utilizar aí nos seus materiais de marketing. O que você enxerga de potencial nisso? Você, como um piloto de drone
que já prestou serviço para diversas empresas, inclusive para empresas do setor imobiliário, qual que é o potencial que você enxerga no drone no sentido de produzir materiais para a venda desses imóveis? Olha, eu falo que na área de imóveis, quem geralmente fecha o contrato é a mulher, né, a esposa. Então, o que eu geralmente faço quando são trabalhos assim que os próprios corretores às vezes me contratam, eles querem fazer uma filmagem de modo geral. O drone vai muito em cima e fala assim, Bruno, nós estamos num bairro X e a gente quer destacar shopping, farmácia, padaria, tudo que der para destacar que seja nas proximidades daquele imóvel. E com certeza, ao invés do cliente perguntar, nossa, mas tem shopping aqui próximo, tem não sei o quê, tem fácil acesso à rodovia. Então, assim, olha, a gente tem uma imagem de drone que eu vou te mostrar exatamente quais são os pontos mais próximos desse empreendimento. Putz, aí o cara já tem na ponta da língua, fala, ó, 5 minutos da rodovia X, rodovia Y, aqui tem um shopping gigantesco. Então, com as imagens do drone, ele consegue facilitar ainda mais na decisão de compra do cliente, na minha opinião. Né? Posso estar errado, mas eu acho que pelo feedback que eu tenho de alguns corretores é o que acontece, e é o que mais acontece. Bacana. E quando você consegue ter esse panorama geral, você vai mostrando de uma maneira muito, inclusive, mais fácil de explicar, né? Você consegue ir pontuando toda essa questão. Agora, um preconceito, né, que muita gente tem, não vou nem dizer um preconceito, mas aquela visão por conta de referenciais mais passados, é a questão do custo, né? E muitos ainda corretores de imóveis, que é para quem a gente está fazendo esse vídeo hoje, que é aquele corretor de imóveis autônomo, aquele que trabalha a própria captação, aquele que trabalha o próprio marketing, muitas vezes ele acaba tendo uma visão de que o drone ele é algo caro, que é uma coisa só para as empresas, que é alguma questão, que é um custo um pouco mais proibitivo, né? E como que é essa relação de custo? Um profissional independente, ele consegue ainda assim fazer esse trabalho? É um custo que ele consegue embarcar? Enquanto você responde, eu vou só acertar um detalhe na minha câmera aqui, mas pode ir respondendo, eu já retorno. Bom, no caso, o corretor que ele quiser entrar no ramo do drone, com certeza vai agregar muito mais ainda o trabalho dele. Hoje em dia existe um drone, na verdade, que é o DJI Spark, que ele é um drone considerado como hobby, mas também ele consegue trabalhar muito bem na questão de imóvel. Então você consegue subir, você consegue fazer uma filmagem Full HD, você consegue tirar fotos do empreendimento, até no próprio celular, você baixando um aplicativo, você consegue fazer toda a edição de foto, edição de vídeo. Então, assim, o corretor que quer se sobressair, ele precisa também fazer esse aporte, né? Então, assim, acho bacana, acho legal que os corretores precisam ter um algo a mais, além de um celular. Então, ele vai se diferenciar de outros corretores tendo mais material, mais qualidade, e na hora de uma apresentação ele com certeza consegue ganhar aí a atenção do cliente. Você falou um detalhe interessante, né? Porque com esse link com o celular, você já consegue, inclusive, ter as imagens ali de uma forma imediata e você Sim. já passa para um cliente, você já sobe no portal imobiliário, já sobe na sua rede social, já manda no WhatsApp, enfim, você consegue ter toda, inclusive, essa agilidade, né? Um detalhe que eu não tinha pensado nisso antes da gente começar a gravar esse vídeo, mas depois antes de começar a live, eu estava pensando aqui. Eu recebi o contato de um corretor ele está querendo oferecer uma área, uma grande área, um terreno, e ele tem todas as informações desse terreno. Agora, olha que incrível para esse corretor se ele pegasse de uma forma independente, é um corretor totalmente autônomo, trabalha ele sozinho, não tem escritório nem nada, mas se ele pudesse sacar da mochila um drone, sobe com esse drone, faz um vídeo dessa área e já manda direto para o incorporador que ele está querendo oferecer esse terreno. É um diferencial que você acabou de falar, né? Um diferencial muito grande, né? Com certeza, na hora mesmo. Terminou de subir o drone, as imagens já estão no celular dele, porque o drone, além de copiar uma imagem no cartão de memória, ele copia também para o seu celular. E na hora você consegue, por WhatsApp mesmo, mandar foto, vídeo para essa outra pessoa, sem problema nenhum. Isso é coisa muito rápida. Assim, no Brasil a gente tem muito corretor autônomo, cara, que faz justamente isso. Eles fazem um processo praticamente inteiro. Eles vão lá, eles captam o imóvel, eles instalam placa,
eles trabalham seu próprio marketing, fazem anúncios, eles negociam, apresentam, atendem e muitas vezes eles cuidam até da documentação inteira do financiamento, vai até o banco, repassa, enfim. Eles ajudam tanto o vendedor quanto o comprador em todas as etapas. Eu costumo dizer muito, né? Você pegar todo esse arsenal que o corretor já tem dele mesmo e às vezes colocar mais essa atividade pode acabar favorecendo ele em todo esse trâmite que ele faz, né? Porque da mesma forma que ele já vai até o imóvel no dia da captação para poder tirar uma foto e registrar a imagem que ele vai utilizar na sua divulgação, ele também poderia pegar um drone e fazer esse vídeo, né? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Ele mesmo, na hora, o drone é do tamanho de uma palma da mão. Você saca ele exatamente. Acho que até uma pessoa escreveu aqui que é excelente no drone para entrada para o corredor. Com certeza. O drone, além de ser pequeno, ele é muito tranquilo de voar. Mesmo quem assim não tem habilidade, na hora assim você consegue, sem problema nenhum, pilotar o drone, com certeza. E para o corretor de imóveis, por exemplo, lembrando que a gente está falando do corretor pequeno, autônomo, que quer ter esse diferencial perante aí todos os outros, pode ser inclusive um bom argumento para poder captar imóvel com exclusividade. Hoje em dia a gente sabe que os corretores têm uma dificuldade muito grande de captar imóveis com exclusividade para poder representar comercialmente, né? Muitas vezes o cliente, o proprietário do imóvel, ele quer deixar com várias imobiliárias porque ele acha que vai vender mais rápido ou quer deixar com um monte de corretor porque ele acha que vai ter mais oportunidade. Agora, se você é um corretor de imóveis, que você tem um bom arsenal tecnológico, você faz uma foto 360, você oferece vídeo feito através de drone, fotos aéreas do empreendimento, da casa, do terreno, enfim, do prédio, que seja, e você consegue, além de tudo isso, ter uma boa rede de parcerias, um corretor que tem um Homer baixado, por exemplo, que trabalha parceria com outros corretores, ele acaba tendo mais argumentos para poder captar esse imóvel com exclusividade. Então, eu acredito que pode ser uma coisa realmente muito boa e aparentemente fácil de fazer, né? Ou tem muita dificuldade para um corretor que quiser começar a fazer fotos com drone, fotos e vídeos. Não, é super tranquilo. Uma coisa também legal de pontuar, que caso o corretor ele não conheça o bairro, pelo GPS do drone, o drone estando conectado, o celular, o aplicativo no celular, ele te dá um mapa como se fosse o Google Maps. E todo lugar que você passa com o drone fica registrado. Então o corretor ele consegue, na hora, saber até quais são alguns empreendimentos que ele nem sabia que tinha lá. Então ele consegue triangular naquele bairro quais são os pontos que possuem imóveis, e ele pode até ir lá falar, né, verificar se tem alguns imóveis ainda também vendendo por lá para conhecer também. Então, na verdade, esse detalhe é um detalhe importante. Eu mesmo não tinha conhecimento disso. Com o próprio GPS do celular que está ligado no drone, o corretor consegue também conhecer a região. Então, vamos supor, eu sou aqui da Vila Mariana e estou indo fazer uma captação do imóvel lá em Santana, que é uma região que eu não conheço muito bem. Na hora que eu subir o drone, ele também vai me ajudar a conhecer a região, ele vai me mostrar outros locais. Exatamente, ele vai mostrar ali todos na câmera do drone. Você sabe que tem um imóvel ali e você pode mandar o drone até lá. E você consegue dar um zoom na própria tela e mostra até a rua. Então, assim, é muito fácil também nessa parte. Bacana. E vamos imaginar agora, vamos tentar fazer um exercício de uma maneira um pouco mais prática. Vamos supor que eu sou um corretor de imóveis, trabalho aqui na Vila Mariana, autônomo, faço as minhas próprias captações, vou lá e faço os meus anúncios. Quero ter esse diferencial, eu quero começar a colocar imagens, captar imagens aéreas para poder colocar nos meus anúncios. Qual que seria o caminho, assim, o passo a passo, né? Acho que primeiro você tem que ter o drone, né? O que você indica em termos de drone? Qual que é o caminho que você recomenda para esse corretor? Tá, vamos lá. Primeiramente, você precisa ter o drone. Existem algumas lojas, até mesmo no Mercado Livre, você consegue encontrar drones desse modelo DJI Spark com até usado. Usado eu só não recomendo usado porque às vezes você não sabe a procedência, mas algumas lojas ainda vendem como novos e você consegue fazer essa aquisição, tá? Depois disso, você precisa vamos assim, legalizar o drone. Existem alguns vídeos, até se você quiser também eu posso falar um pouco do curso, que tem
todas as diretrizes, eu mostro todas as diretrizes para você poder regularizar esse drone, tá? Fez a aquisição, fazer o curso. Ah, Bruno, tem curso no YouTube ensinando? Tem, mas eu conheço pessoas que entraram no YouTube para fazer o curso e acabaram me ligando para querer saber quem é que faz manutenção de drone, porque por causa de uma dica a pessoa acabou batendo o drone. E uma dica muito importante é a questão, existe uma funcionalidade que se você não se atentar, você pode derrubar o drone. Então, assim, são itens, assim, bem peculiares que você precisa tomar assim, uma certa atenção para... tem que tomar cuidado, no caso, para configurar o drone antes de poder voar. Existem alguns outros drones também que atendem qualquer requisito, porém vai depender muito do seu poder, assim, do quanto você tem para investir. Então, tem drones de R$2.000, que no caso é o Spark, tem uma Mavic 2 Pro. Uma Mavic 2 Pro custa 7, 10 mil reais. Tem uma Mavic 2.1 também. Então, assim, como o dólar está muito alto, então isso acaba afetando também no valor, né? Então, vale a pena você ver o quanto você tem para poder investir, né? E você sabe que tem uma gama ali enorme de opções de drone que você pode trabalhar tranquilamente. Legal. Ó, o Claudinei acabou de comentar aqui para poder deixar o contato do curso na descrição do vídeo. Claudinei, vou deixar aqui na descrição, vou pegar com o Bruno aqui, já eu vou deixar o contato também, para poder, quem se interessar pelo curso dele, poder ver. Brunão, agora você falou de uma coisa aí, cara, que é uma coisa que me preocupa muito também, que é essa questão da segurança, tá? Eu que moro aqui em São Paulo é uma cidade que a gente tem um tráfego aéreo muito grande, tanto de aviões quanto de helicópteros, enfim, inclusive até de drone agora a gente está tendo, e eu sempre me preocupo muito com essa questão da segurança, cara. Quais são os riscos que pode existir nessa pilotagem de drone? Não sei se eu estou falando uma grande bobagem, mas você tem um limite de altura que você pode ou não pode subir, ou alguma área que você pode ou não pode colocar? Por exemplo, aqui pertinho da gente tem o aeroporto de Congonhas, tráfego aéreo intenso. Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa de você subir um drone na hora que está chegando um avião ou um helicóptero. Isso pode acontecer? Tem alguma coisa que precisa se atentar muito com relação à segurança? Com certeza. No caso dos drones DJI, no próprio sistema dele vem embarcado no GPS um mapa onde mostram todos os tipos de aeroportos. Tá? Então, assim, vamos supor, você está na Vila Mariana, vai mostrar no próprio GPS do drone uma área mostrando onde é o aeroporto, e são 3 cores. A cor vermelha, o círculo vermelho, é impossível de voar. Ali você não consegue voar o seu drone. Já existe o círculo azul, que você precisa estar conectado na internet para solicitar uma autorização na hora, dizendo que qualquer coisa que acontecer, você é totalmente responsável pelas suas ações. E tem a área amarela, laranja, que você também é menos risco e você também precisa solicitar na hora essa autorização, pedir a autorização para a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Agora, quando você tenta entrar com o drone nessas áreas, ele cria uma parede virtual, uma parede de vidro, você não consegue ir com o drone. Você coloca para frente, o drone ele vai bater nessa parede virtual e você não consegue entrar, tá? Agora, quando você está voando fora, o único risco que eu acho pior ainda são pássaros. Quando você sobe o drone, para cair assim o drone é pássaro, principalmente pomba. Então, assim, para quem está pilotando, sempre tomar cuidado com pomba. Pomba no ataque, ela vai voar para cima do drone. Andorinha, ataca. Quero, ataca. Gavião e urubu não atacam. Né? Então, esses são os riscos. Alguns helicópteros, eles voam, se não me engano, a altura mínima de voo deles é 150 metros. Porém, a regra hoje atual, o nosso limite máximo é de 120 metros de altura. Você quer passar disso? Você precisa, tem um sistema chamado SARPAS, que é da própria ANAC, e você consegue solicitar o voo. Só que aí é 18 dias de antecedência que você precisa solicitar isso, e talvez no 18º dia seja reprovado o seu voo. Esse é um dos grandes problemas aí que a gente enfrenta com o drone.
120 metros, a gente está falando de um prédio de uns 40 andares, é uma boa altura, né? Dá para mostrar bastante coisa, acredito que é suficiente. Para quem é de cidade menor, assim, que você tem um espaço aéreo um pouco mais tranquilo, eu não diria que seria problema, mas São Paulo, que às vezes você tem cidades grandes, não só São Paulo, né? Mas Rio de Janeiro, por exemplo, que é um local populoso e mais adensado, perto do aeroporto de Santos Dumont ali, você deve ter uma série de limitações com relação a esse voo. Exatamente. E, e Desculpa. Bruno, não, tranquilo. Me fala uma coisa, cara. Você nessa trajetória aí de 6 anos, quais são as suas experiências aí com o setor imobiliário? O que você já fez de legal para o mercado imobiliário e que empresas aí que você já atendeu? Fala um pouquinho da tua trajetória especificamente com filmagem e foto aérea de imóveis. No caso de imóveis, eu tenho mais experiência, assim, por exemplo, muito corretor me chama, muita imobiliária, já fiz diversos serviços para Bigucci, MRV, CNL, tem a Porte Engenharia, tem a... Nossa, é muita empresa, tem a... Nossa, eu sempre esqueço o nome dessa também, que é uma incorporadora também na MPD. Então, assim, tem muita construtora, muita imobiliária incorporadora que chamam não só para mostrar também o imóvel quando está pronto. A maioria dos trabalhos que eu faço é monitoramento de obra. Então, eu subo o drone uma vez por mês, faço as imagens, faço fotos, os filmes, e no final de tudo isso eu mostro a evolução da obra. Então, janeiro, fevereiro, março, e vai mostrando ela em um vídeo de no máximo 1 minuto e meio, eu consigo mostrar todos os meses. Algumas obras, no caso, me chamam e falam, poxa, Bruno, preciso fazer uma investigação para ver se o telhado está quebrado, ou se tem algum funcionário que não está usando EPI, porque isso acontece muito. Às vezes eu só vou para verificar que o funcionário não está usando capacete, um cinto, então acontece muito disso. Mas a maioria, assim, alguns corretores me chamam para fazer esse serviço que eles mesmos poderiam executar, né? Eu trabalhei eu fiz uma filmagem uma vez para uma construtora em São Paulo, na Moca, que os corretores se juntaram, foram 13 corretores no plantão que me chamaram e fizeram uma vaquinha ali para poder pagar o serviço de drone. Olha que interessante isso, hein, pessoal? A gente está falando do corretor autônomo que pode usar o drone a seu favor, que é acessível, né? Independente, muita gente acha que é uma coisa extremamente dispendiosa, custosa, mas não. É acessível, mas ainda assim, caso o próprio corretor pequeno e médio ainda não tenha condições, ainda você pode fazer isso. Você pode fazer uma reunião entre, sei lá, esses corretores parceiros ou uma rede de imobiliárias e acabar fazendo esse custeio. Boa, excelente ideia. Onde que foi isso daí que o pessoal fez? Qual cidade que foi? Foi aqui em São Paulo, foi na Moca Vila Prudente, é uma construtora conhecida, que eu me esqueci o nome, mas eles se juntaram todos ali, fizemos uma reunião, fiz todas as filmagens, entreguei no material na hora. Nós ainda tínhamos clientes, o meu monitor eu coloquei ainda na televisão, que eu consegui passar no HDMI todas as fotos, então os clientes sentaram ali, todo mundo viu as fotos. Nossa, aqui tem o shopping, dá para ver o shopping Tatuapé também. Então, assim, poxa, ao invés de contratar um piloto, um dos corretores que poderiam ter o drone, poderia ele mesmo vender o serviço. Falou, eu faço trabalho, eu tenho um drone, mas se vocês me pagarem uma caixinha aí, eu vou para vocês, eu faço o voo. Bacana. Tem muitos corretores, cara, que eu conheço que eles já estão fazendo justamente isso. Eles têm para suas próprias captações, eles vão lá, fazem a filmagem, tem esse diferencial e, eventualmente, eles até prestam serviço para outros corretores, para outras empresas nessa questão de captação de imagens, né? Alguns fazem até por uma questão de cooperação mesmo, nem cobram, mas tem outros que acabam utilizando também como uma fonte alternativa de renda aí, quando as coisas estão um pouquinho mais difíceis, para poder ter esse complemento. Isso também é uma técnica muito comum, né? Uma tática muito comum desses profissionais, né? Eles acabam fazendo essa alternativa, né? E eu vou te falar que tem alguns corretores que me chamam, falam assim, Bruno, você vai no domingo, horário X, só que assim, você não pode estar lá, esse vídeo é só para mim.
Eu não quero que ninguém veja que você está trabalhando com um drone ali, porque você vai editar para mim, eu quero esse vídeo para mim. Falei, tá bom, sem problema nenhum. Se nenhum amigo seu lá no plantão ali quer saber, sem problema, a gente faz. Legal. E, cara, acho que momentos como esse que a gente está vivendo também, de quarentena, de isolamento social, o atendimento online, as formas digitais de se apresentar empreendimento, elas foram dinamizadas, né? Hoje em dia, praticamente a melhor maneira que você tem de apresentar um imóvel para o seu cliente é através de vias digitais ou agendamentos, mas com os agendamentos você fica muito limitado, você não consegue atender muitas pessoas. Então, através do ambiente digital, você consegue ter enfim, manter a sua rotina de atendimentos normalmente e muitas vezes até potencializar. E quando a gente fala em digital, quanto mais condições você tiver de explorar, de expor, de mostrar os imóveis, melhor, né? Então, o drone hoje, ele acabou virando meio que uma obrigação, né? O corretor, ele meio que precisa ter para poder mostrar esse panorama, porque ver foto de imóvel só e muitas vezes fotos que, enfim, os imóveis em si acabam não ajudando tanto, fica muito limitado, né? Exatamente. Às vezes, por um lado, vamos dizer que existem clientes para o corretor que gostam de ver, estar no local para sentir, e tem outras pessoas que uma imagem basta. Então você vai, faz as fotos do apartamento decorado, faz a filmagem com drone, mostrando todos os andares. O que dá para fazer legal, que muitos corretores me pedem, por exemplo, se existe um prédio ou um empreendimento de 20 andares, o corretor me pede foto de andar por andar. Ah, Bruno, como é que eu sei? Eu imagino que cada andar tenha 3 metros. Então eu subo 3 metros, tiro uma foto. Vou subindo e vou fazendo, ou eu faço a foto, ou eu faço uma filmagem 360, para a pessoa saber em 360 graus o que ela vai ter, qual é a vista que ela vai ter do andar que ela está comprando. Isso aí ajuda muito, né? Principalmente para um empreendimento na planta, né? Você está vendendo um imóvel na planta, o cliente está meio inseguro de qual que é a vista que ele vai ter. Isso tudo gera mais segurança, né? Para quem trabalha com imóvel na planta sabe que tudo aquilo que você ajuda a tangibilizar, aquilo que é intangível, aquilo que não é concreto, que não está construído, ajuda muito a acelerar o processo de decisão de compra desse cliente. Então, realmente, é algo muito, muito bom, muito importante. E mais uma pergunta, você acredita que ainda dá para inovar nessa questão do drone? Porque hoje, apesar de todos os pesares, ele ainda é um grande diferencial. A gente ainda não vê a grande maioria dos corretores fazendo trabalho com drone. A partir do momento que, vamos dizer, que a maioria já faz esse trabalho, você ainda acredita que ainda assim a gente vai conseguir inovar, ter criatividade? Você já viu alguma coisa muito fora da curva? Como que você enxerga essa parte aí? Nossa, você me falou uma coisa assim que você me conhece que eu sou uma pessoa cheia de ideias. Quando você estava falando, eu imagino você com um drone sobrevoando uma avenida muito conhecida e hoje já existe megafone para drone. Então você consegue colocar um megafone em cima do drone, você deixa ali pré-configurado a mensagem que você quer e você vai andando com o drone e, a mensagem ela vai as pessoas vão ouvir, porque é uma coisa assim tão alta que, tá vindo de cima. Falou assim, nossa, um drone com um megafone falando do empreendimento X que está acontecendo plantão de vendas, visitar o decorado, facilidade nas parcelas, ou talvez conseguir um financiamento mais fácil. Então dá para muita coisa. Uma vez uma empresa me chamou para, de drone, derrubar uma caixinha com paraquedas, e essa caixinha tinha dentro uma chave, que se essa chave que o cliente pegasse, abrisse, ia ganhar um pendrive, e esse pendrive de marketing, caneta, brinde, teve um outro que a chave poderia abrir um carro, se desse certo, ganhava o carro. Então, assim, existem o que você imaginar com um drone, dá para fazer. Brunão, para a gente começar a caminhar para o final aqui, que outros usos que a gente poderia dar para o drone, além dessa parte de imagem, além dessa parte enfim, além dessa parte promocional, de ajudar a mostrar e a promover os empreendimentos, de que outras maneiras aí que a gente poderia utilizar? Você diz assim com relação não a obra ainda pronta, por exemplo, uma vistoria. Exato, exatamente. Que outros usos no mercado imobiliário você enxerga aí que a gente poderia ter com o drone? Certo. No caso, alguns trabalhos também que eu faço é com relação à vistoria. Ver se tem alguma, se a esquadrilha, se a janela está certinha, se está reta,
vamos supor, se às vezes colocam uma pastilha, a pastilha caiu e eu vou saber qual é o andar certinho, qual é o local certo, qual é a cor da pastilha que caiu. Então, assim, existem N coisas que dá para fazer com o drone. Por exemplo, o que mais? Ver se tem algum trinco, rachadura, às vezes uma mancha de infiltração por causa de uma obra do vizinho de cima, às vezes o telhado daquele empreendimento ele está quebrado, ou a calha está entupida, e tudo isso dá para ver com o drone. Por exemplo, uma caixa d'água que está quebrada, ao invés de ter que mandar um funcionário, esse funcionário precisa da NR35, precisa daquela toda a burocracia, ASO, às vezes vai ter que trabalhar com balancinho, vai demorar semanas para aprovar, uma ventania forte já reprova a descida do balancinho, e com um drone você faz tudo em menos de 10 minutos. Casos recentes, como a gente teve com essa questão do ciclone que passou pelo sul do Brasil, muitos imóveis, por exemplo, vão precisar ser vistoriados, né? E você pode fazer esse trabalho, por exemplo, com drone, ao invés de ter que investir um valor muito pesado, contratar, alugar equipamentos, o drone ele pode fazer toda essa vistoria externa desses imóveis. É isso, mais ou menos? Exatamente. Existem algumas empresas que cuidam de... são empresas que elas tomam conta dos empreendimentos. E ele falou, Bruno, a cada mês eles me passam uma lista de todos os empreendimentos que eu preciso só ver. Telhado, ver como é que está a situação do telhado. Se tem alguma coisa, não tem, se está quebrado, se está com infiltração. Então, mensalmente, assim, com um drone, o que você imaginar dá para fazer. Né? Até alguns funcionários que trabalham em altura, você consegue ver se está usando o equipamento de segurança, o EPI, né? Então com o drone você consegue fazer essa investigação também. Bacana. Brunão, para a gente poder finalizar, você comentou que você tem um curso que você ensina para a turma como pilotar para o corretor de imóveis. Queria que você falasse um pouquinho desse teu curso e explicasse se nele tem alguma coisa específica para o corretor, para o mercado imobiliário. Dá uma geral aí. O pessoal já perguntou no chat aqui, o Claudinei perguntou, acho que mais pessoas podem ter essa dúvida também. Maravilha. Eu criei um curso de pilotagem de drone. Se você não sabe como começar a entrar no ramo de drone, então eu tenho um curso que vai desde o zero até a abertura de empresa. Ah, Bruno, eu quero trabalhar com corretor, mas também quero abrir uma empresa de drone. Lá eu explico tudo bonitinho para você, qual drone comprar, como pilotar, como você configurar o seu drone. Né? Existe assim, são mais de 80 aulas já gravadas que eu fiz nessa pandemia. Na verdade, eu criei o curso por causa da pandemia, que eu estou dando oportunidade para outras pessoas. Né? Eu conversei com algumas pessoas que acabaram perdendo emprego, e então como que essa pessoa poderia se reinventar, fazer algo novo, algo tecnológico. Então eu desenvolvi esse curso com mais de 80 aulas, e eu criei uma aula justamente para quem é corretor. Até então eu fiz uma simulação aqui como se eu fosse um corretor da minha casa, né, como se eu fosse vender. Então, usando esse DJI Spark, eu fiz toda a gravação da minha casa, aí eu baixei o aplicativo para você poder editar as fotos, editar o vídeo e, subir nas suas mídias sociais. Então, até uma aula específica só para corretores. E também tem, se você quer abrir empresa, tem live com o pessoal que cria sites, se você quer criar um site diferenciado, se você quer abrir empresa com um contador, o que você precisa, quais são as leis, o que você vai pagar de imposto. Assim, é um manualzão de tudo. Na verdade, assim, Bruno, tudo que eu passei, né, desde da minha criação de empresa, eu passei para as pessoas para que não cometam os mesmos erros que eu cometi durante esses 5, 6 anos de empresa. E na sua visão, um profissional amador, que é um corretor de imóveis, amador no sentido de pilotagem de drone, que não é um piloto profissional, mas uma pessoa comum, normal, ela consegue aprender e tocar isso do início ao fim numa boa. Fazendo o curso, ela consegue ter segurança para poder operar um equipamento como esse. Com certeza, sem sombra de dúvida. Além de ele trabalhar também como corretor, eu já ouvi alguns feedbacks de corretores que a própria incorporadora viu o vídeo desse corretor, dele oferecendo para os clientes, e chamou para todos os empreendimentos para que ele fizesse a filmagem de institucional, de marketing, de todos os outros empreendimentos.
Então, assim, é um a mais que o corretor poderia, além de trabalhar como corretor, vender o serviço para as outras incorporadoras também. Bacana. Brunão, para fechar mesmo, tem uma dúvida do Daniel aqui, que eu acredito que você, com a sua experiência, você pode ajudar a responder. Compensa importar drone? A gente vê muita coisa, por exemplo, da China nesses sites. Compensa você começar a ver essa questão de drones importados para trazer, pagar um pouco mais barato? Olha, eu vou ser bem sincero no que eu vou falar. Se você trouxer da China, você corre um grande risco de você perder o drone. No início, quando eu estava estudando essa parte de homologação, mais ou menos 45 drones eram apreendidos por semana nos aeroportos. Né? Poxa, e a pessoa não consegue retirar. Você não vai conseguir, vai ter que colocar advogado em cima. Por quê? Exatamente por causa da homologação da Anatel. Então, para você conseguir viajar com drone, você importar, precisa ter essa homologação na Anatel, que na minha opinião é a parte mais chata de fazer com drone, porque tudo vai depender da boa vontade deles de liberar em 2 semanas ou liberar em 40 dias essa homologação. Agora, o que as pessoas acabam fazendo? Existem atravessadores no Paraguai, que foi no meu caso, só que ao invés de eu contratar a pessoa, eu fui até lá e conheci a pessoa. Ela traz o drone do Paraguai para você, até porque para você legalizar o seu drone, não necessariamente você precisa de uma nota fiscal. A nota fiscal é legal para garantia. Você tem uma garantia aí de 1 ano. Né? Mas assim, se você bater o drone, você perde total garantia. E quando você compra do Paraguai, vindo do Paraguai, você paga mais barato que comprando no Brasil, e ainda você tem uma garantia de 3 meses. Então, assim... Não, pode concluir, desculpa. Assim, na minha humilde opinião, trazer do Paraguai, caso você conheça alguma pessoa que traga, sem problema nenhum, você consegue. Agora, se você comprar no eBay, AliExpress, Alibaba, Wish, você vai perder o seu drone. Mas, independente de comprar do Paraguai, obviamente, tem todo o trâmite de legalização para que você esteja realmente com esse aparelho legalizado e de acordo com todas as leis brasileiras, né? Porque isso é importante. E uma maneira de talvez, assim, não ter que passar por esse estresse e esse trabalho, comprar aqui mesmo no Brasil pelo menos a Anatel, você já está tranquilo com relação a isso. Eu não precisaria legalizar esse drone, porque ele já seria legalizado, ou não? Ainda assim você precisa legalizar? Os drones que são vendidos no Brasil já estão homologados pela Anatel. Só que aí você precisa ainda homologar pela ANAC, DCEA, e você precisa ainda criar vamos dizer assim, vou contar um pouco como é que funciona. Você homologou na Anatel, depois você vai criar o CISANT, que é do DCEA. Com esse CISANT, você consegue ainda criar os SARPAS, que também é o que você pede para, quando você vai solicitar um voo, você precisa registrar o voo no SARPAS, e se você for trabalhar com um drone, você precisa ter o seguro reta. O seguro reta, vamos dizer assim, que é igual o seguro de carro. Só que, caso aconteça um sinistro, você precisa ter o seu voo registrado no DCEA. Se você não tiver o voo registrado, você vai... a Mafre não vai pagar você, que a única que tem para drone, que faz seguro para drone é a Mafre. Então, se você subir o seu drone, tudo registrado, bonitinho, o drone bateu, caiu num carro, estragou o carro, você tem uma pólice de mais ou menos, está quase 300 mil reais essa pólice, cobrindo. E existe um outro seguro também, só que é para equipamento. Vamos supor que eu peguei o meu equipamento, bati, ele cobre esse tipo de prejuízo. Só que aí é um seguro de quase 5, 6 mil reais por ano. Agora, falando de riscos, assim, eu acho que você falou de situações bem extremas, né? Cair num carro, cair numa pessoa e etc. É normal esse tipo de coisa acontecer? Você já teve algum acidente ao longo de todo esse tempo? Qual o nível de preocupação que a gente precisa ter com isso? Na minha opinião, além de você estar sabendo onde você vai voar, você precisa ter uma expertise na hora da pilotagem. Então, quando você sobe o drone, a primeira coisa que você tem que se atentar: fio de alta tensão, árvore e pássaro. O pássaro ele vai para cima do drone. Depois que você subiu, aí o risco o drone é um equipamento, uma máquina.
Como aconteceu comigo, simplesmente o drone apagou, desligou no alto e caiu. Caiu em cima de uma casa ainda aqui onde eu tenho casa no condomínio. E aí, perca total no drone, não tem o que fazer. Só que agora, Deus o livre, cai numa pessoa, caia num carro caro, eu simplesmente não tenho o que fazer, né? Então, esse é o único risco. Então, você precisa saber, quando você vai subir o drone, saber onde você vai pilotar, bonitinho, ter ciência do que você está fazendo, né? E de vez em nunca, é bem raro, de todos os meus concorrentes que eu conheço, só eu tive a sorte do drone desligar no alto, né? Então, esse é o único risco, assim, o prejuízo que eu tive. Entendi. Brunão, resumo de tudo aqui que a gente conversou, só para poder ver se eu entendi bem. Uma pessoa comum, corretor de imóveis, ele pode perfeitamente chegar, comprar um drone e aprender a operar esse drone. Para ele poder comprar esse drone, o correto é que ele vá até uma loja brasileira, que já vai ter um drone homologado pela Anatel com todas as licenças, ou ele pode trazer de algum outro país, seja limítrofe ou outro lugar, ciente de que ele vai precisar fazer a legalização desse equipamento para poder operar. Esse seria o passo 1, correto? Exatamente. Segundo passo, uma vez que você está com esse equipamento, você vai tirar todas as licenças dele de ANAC, DECEA e todos os nomes complicados que você falou, porém são pequenos trâmites burocráticos, nada que inviabilize a operação. É só seguir esse rito. Esse seria o segundo passo. Exatamente. Terceiro passo, aprender, né? E aí você tem cursos, ou no YouTube com tutoriais, ou com seu próprio curso, como você comentou, e a gente já deixou o link aqui na descrição, que aí você sabe exatamente o que você tem que fazer para poder tanto pilotar, quanto para poder ter os melhores registros e como ter um melhor aproveitamento desse drone, correto? Correto. E o quarto passo é você começar a enxergar formas de uso. Então, o corretor de imóveis autônomo está fazendo a captação do imóvel, ele pode colocar para o proprietário, olha, eu tenho um drone, eu faço imagens aéreas, eu faço vídeos aéreos, e com isso você pode, inclusive, barganhar uma exclusividade daquele empreendimento. Ou, se você é um corretor que trabalha com grandes áreas, você pode filmar essas áreas e fazer materiais específicos, por exemplo, para incorporadores, né? Então, um detalhe muito interessante aqui desse corretor que eu te falei hoje, que me procurou para poder oferecer uma área, ele estava oferecendo essa área num bairro onde a incorporadora que eu represento, ela tem muitos imóveis espalhados por ali. Talvez com uma imagem aérea ele conseguiria mostrar todos os empreendimentos dessa incorporadora e até facilitar a venda da área dele, né? Acho que isso aí também seria interessante. O que você acha? Com certeza. Ele consegue ali, se ele subir num local, ou ele faz a foto 360 graus, e ali ele consegue pontuar. Se ele tirar uma única foto, e se ele ver ali que tem 6, 10 empreendimentos ali, ele consegue pontuar com um mapinha. Aí, se vier um cliente para ele e falar assim, você não gostou desse? Mas eu tenho essa opção, ele consegue mostrar todas as opções por causa de uma única foto. Legal, legal demais. E um único trabalho, digamos assim, que inclusive ele pode ter material para depois continuar vendendo esse imóvel, enfim, representando esse imóvel de outras formas também, né? Acaba aproveitando. Exatamente. E o quinto passo, depois que o corretor de imóveis fez tudo isso, ele ainda pode, se for do interesse dele, acabar cooperando com outros profissionais, com outras incorporadoras, ou quem sabe até prestando serviços e vendendo essas imagens que ele captou para outras pessoas, como já aconteceu com conhecidos seus, correto? Correto, exatamente. Bom, pessoal, acho que é isso, resumimos bem, né, Brunão? Alguma coisa que você queria acrescentar sobre drone, sobre pilotagem? Como que você enxerga o futuro dessa questão da pilotagem de drones? Você acha que tem alguma novidade? Você já viu alguma tendência tecnológica lá fora que talvez ainda não chegou no Brasil? O que você enxerga de uma forma geral aí para pilotagem de drones? Para pilotar, o drone ainda está cada vez mais crescendo. Uma coisa que é um dos projetos que eu tenho por exemplo, num condomínio fechado. Existem alguns drones que você consegue fazer todo o monitoramento desse terreno. Então eu fiz alguns estudos, por exemplo, um posto de segurança, que são 3 funcionários, custaria R$20.000. Você faz um investimento com um drone de R$3.000, você consegue fazer todo o monitoramento daquele condomínio, né? E
e você não precisa mais ter aquela quantidade de funcionários. Então, assim, além do monitoramento, existem alguns drones já com câmera térmica para ver ali ainda mais fissura, alguma coisa que visualmente não consegue ser achado, né? Então, com essas câmeras infravermelhas existem aí no mercado, só que para você conseguir uma, você precisa de uma licença especial que você pede para o Exército. Então, assim, cada dia está crescendo, né, o drone. Eu não consigo imaginar daqui a um ano o que vai ter. Com certeza, coisas novas. Sempre vem coisas novas. Cara, eu vi um negócio muito interessante esses dias, que cidades grandes, né, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, as grandes cidades, a gente tem uma questão de segurança, né, e o delivery, quem mora em prédio sabe, chega a sua pizza, você precisa descer para poder pegar a pizza na portaria. E eu vi uma coisa muito interessante, que tem uma incorporadora desenvolvendo um projeto junto com uma empresa de aplicativos que a entrega já vai ser diretamente na sua sacada gourmet. Você não vai nem precisar mais descer para poder pegar a pizza, porque a pizza vai chegar direto na sua sacada. Olha que incrível isso, né? Como você falou, novos usos vão aparecendo, né? Eu não quis participar desse projeto, eu sei quem são as empresas, só que, ao meu ver, é mais marketing do que realmente funcionar, porque o investimento é muito alto para esse tipo de entrega de comida. Mas não só pizza, agora existem empresas fazendo com remédio, dá muita coisa para fazer com drone. Assim, em 2014 teve uma entrega de pizza em Santo André. Foi um boom esse vídeo, só que teve muita repercussão negativa ao ponto de, eu não sei até se o cara acho que foi preso, quem fez o vídeo, mas teve uma repercussão negativa. Mas isso hoje, se acontecesse, com certeza seria uma coisa normal, vamos dizer. Nos Estados Unidos a gente vê muito já essa questão da Amazon fazendo essas entregas, né, totalmente também com drones, enfim, muita coisa está mudando. Tem mais uma pergunta aqui do Leonardo. Ele está perguntando se você sabe qual drone de até R$3.000 que existe aí no mercado brasileiro, de preferência no mercado brasileiro, né, que já vem totalmente legalizado. Certo. Neste valor existe o DJI Spark. Eu não sei agora com o Mavic Mini, que ele é lançamento, eu não consegui estudar ainda sobre ele. Eu não sei o valor dele. Eu sei que acho que comprando nos Estados Unidos, se não me engano, estava a R$3.000. Não me recordo, posso estudar e te dar essa resposta. Mas até R$3.000 novo, talvez você encontre o Spark, o DJI Spark. E usado, além do Spark, existe o Phantom 3 Professional, que ele é um drone que já é obsoleto, né, não é mais vendido como novo, porém é um super drone. Eu tive ele durante 2, 3 anos trabalhando, e assim, é sensacional. E com até de R$2.000 a R$3.000 você compra aí com 4 baterias, e é um super drone bacana de se trabalhar. E esse DJI Spark, você consegue fazer tudo isso que a gente está falando, linkar com o celular, tirar as fotos, acoplar o GPS, conhecer a região, além também de só fazer esse registro, tudo isso é possível, tudo isso é bem tranquilo de fazer. Tudo isso é possível. Bacana. Brunão, obrigado, cara. Acho que é isso, acho que a gente mostrou de uma forma bem completa. E, pessoal, só reforçando aqui o comentário que eu fiz no início do vídeo, é um vídeo muito direcionado para aquele corretor de imóveis que atua de forma autônoma, muitas vezes o pequeno profissional, aquele que faz os próprios anúncios, aquele cara que está na luta mesmo, que está na batalha e que quer encontrar o seu diferencial para poder continuar sendo relevante no mercado, para poder continuar se destacando. A gente não está querendo dizer que o corretor tem que tirar foto, que o corretor tem que fazer captação. Não, cada um segue uma corrente de pensamento. Mas para os profissionais pequenos e médios que querem fazer isso por conta própria, existem caminhos, como o Bruno mostrou para a gente, de uma forma totalmente didática, inclusive colocando um curso dele aqui à disposição, para a gente poder conseguir cumprir esse rito. Por outro lado, empresas que são aí maiores, imobiliárias, construtoras, incorporadoras, que tenham condição, é interessante sim contratar um profissional. Por quê? Porque o profissional ele vai conseguir te dar uma entrega muito mais profissional, como o próprio nome diz, né? Compatível com aquela expectativa que você tem para poder vender aquela propriedade. O fato é que, graças à tecnologia,
cada vez mais acessível, a gente consegue hoje encontrar formas alternativas de fazer o principal, que é se relacionar com o cliente e fazer com que o cliente tenha uma boa experiência com aquilo que a gente quer mostrar sobre o imóvel. Brunão, muito obrigado, cara, mais uma vez. Prazer ter você com a gente. Essa live vai ficar gravada e eu vou deixar aqui na descrição o link direto do curso do Bruno para quem quiser conhecer mais. Algumas pessoas perguntaram e eu vou deixar aqui direto no vídeo também. Beleza? Valeu, Brunão. Valeu, galera. Boa noite a todos. Até a próxima.